Olá, sejam bem-vindos de volta à série 1, que é Antes de Dizer Adeus. E o tema do vídeo de hoje é como parar de insistir em alguém que não muda. Esse tema ele é muito importante, eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por isso. Que não aguenta mais insistir no relacionamento, porque o tempo todo diz que a pessoa tem que mudar, que ela precisa mudar determinadas atitudes, mas ela não consegue mudar. Ela não muda, diz que se arrepende, entra naquele ciclo, né, de começar a melhorar por uma semaninha ali, 2 no máximo, daqui a pouco volta de novo para o mesmo padrão. Se você está passando por isso, esse é o momento de você parar para refletir. Pegue um papel, uma caneta, que eu vou dar algumas dicas aqui para você. Não vou falar sobre um tempo específico, porque não existe um tempo específico, mas eu quero que você reflita sobre algumas questões que são suas, principalmente. Manda esse vídeo para quem está precisando ouvir, tá? Curte, compartilha, vamos fazer engajar e vamos ver o que vai sair disso aqui. Para começar, vamos parar para pensar que você começou um relacionamento, tá apaixonada, e aí você viu algumas coisas, alguns defeitinhos, algumas características que não te agradaram tanto no início, mas você resolveu seguir da mesma forma, porque acreditou que a pessoa iria mudar. Então, a pessoa que entra no relacionamento como a salvadora, como a pessoa que acredita que aquele namorado, enfim, aquele parceiro, ele vai se modificar, porque com você é diferente. Se você entrou num relacionamento assim, olha, você tem culpa no cartório. Por quê? A gente tem que trabalhar com autorresponsabilidade. A pessoa te prometeu que ia mudar alguma coisa? A pessoa te mostrou ali exatamente o que ela era. E você? Será que você não tem meia culpa nisso? Então, pensando em início de namoro, a gente sabe que a gente ultrapassa determinadas barreiras, porque a gente acredita que com a gente vai ser diferente. Só que, quando você entra num relacionamento assim, e as características que a pessoa tem que não te agradam forem muito importantes para você, que tem um peso grande dentro da tua vida, olha, nem continue. Porque se você continuar, você só vai ter dor de cabeça. Eu acredito muito na transformação das pessoas, na mudança individual, que quando as pessoas têm consciência do que elas precisam mudar e querem mudar, elas conseguem. Mas o problema é quando você quer que a pessoa mude, sem ela ter essa consciência e sem ela achar importante. Então, para ela, não é tão importante assim. Para você é. E aí, nessa situação, eu digo que você, claro que tem ainda tempo para sair desse relacionamento, você não precisa se sentir presa a isso, mas reflita. Reflita, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos características que precisamos mudar, evoluir, se desenvolver. Tem gente que não gosta muito de mudança, que não gosta muito de se desenvolver. E quando a gente está num relacionamento que às vezes a pessoa até não demonstrou tudo aquilo no início, você foi descobrindo depois de um tempo, já totalmente conectada emocionalmente, apaixonada, eh, você acabou relevando, mas aquilo começou a te incomodar de certa forma e você começou a dizer para a pessoa que ela precisava modificar. Ou até mesmo, né, foram hábitos adquiridos ao longo do relacionamento. A gente sabe que as pessoas mudam, que elas mudam dentro do relacionamento, cada um tem a sua mudança individual. Às vezes você está há anos com a pessoa, ela começou a ter um novo hábito que você não gostou, que você não acha que é legal, e a pessoa também não acha que é importante melhorar ou mudar. E aí, se ela não tiver essa consciência e ela acreditar que ela realmente precisa mudar, ela não vai mudar. Então, o que você tem que refletir? Primeiro, o que eu quero que a pessoa mude é de fato relevante para mim, é muito importante, tem um peso grande na minha vida? Se ela não mudar, eu vou conseguir ficar em paz, feliz e tranquila nesse relacionamento? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. A outra pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: o quanto que a outra pessoa está se doando para esse relacionamento? Quando você dá um feedback em relação a alguma coisa que
te incomodou e você sentiu de uma forma diferente, a pessoa, ela te escutou, ela validou o teu sentimento, ela justificou ou até mesmo prometeu ser melhor e até modificar a atitude que te incomodou? Porque tem gente que não lida bem com feedback, tem gente que não lida bem com crítica, tem gente que até ouve feedback, lida bem com a crítica, mas não consegue mudar. Então, você precisa avaliar qual é o contexto. Que contexto é esse que está acontecendo no seu relacionamento? Eu sei que tem muitas pessoas que têm muito medo de terminar, porque ou tem medo de ficar sozinha, ou porque tem filhos no relacionamento e ficam com medo da separação abalar a saúde mental dos filhos. Mas eu quero que você pense uma coisa importante. Se você não estiver feliz nesse relacionamento, seus filhos também não serão. Porque quando a gente está feliz, a gente consegue emanar isso para todo mundo que está em volta, inclusive os nossos filhos. E pensa uma coisa aqui também, tá? É importante que você tenha a sua individualidade, que você não dependa da pessoa nesse relacionamento. Então, se você tem medo por uma questão financeira, corra atrás de você ser independente financeiramente. Não tem nada pior do que você estar com alguém porque você não tem tantas opções assim. Porque você tem medo de passar alguma necessidade, porque de alguma forma você depende financeiramente e tem medo da vida que você vai levar depois do término. Só que não há nada pior do que isso, você depender emocionalmente e financeiramente de alguém. Então, reflita sobre essas questões, porque isso é muito importante, tá? Agora, se esse não é o seu caso, você é independente, você é uma pessoa interessante, você entrou nesse relacionamento e até promoveu algumas mudanças significativas para o bem do relacionamento, mas você vê que a pessoa até mudou uma coisa ou outra, mas esse ponto específico que você acha relevante, essa pessoa não conseguiu modificar. Olha, se você está há bastante tempo nesse relacionamento, essa pessoa já sabe o que precisa ser modificado e ela ainda não conseguiu mudar, provavelmente ela não vai conseguir. Então, veja o peso disso na sua vida. Porque não adianta você ficar numa relação se desgastando emocionalmente e tentando o tempo inteiro promover uma mudança que não vai existir. Tá? Então, vamos para momento de reflexão. Coisas que você tem que pensar. Reconhecer os sinais, tá? Então, reconheça os sinais antes mesmo de entrar no relacionamento, tá, gente? Porque não adianta tentar entrar com o espírito de salvadora, porque você só vai quebrar a tua cara. Assumir a realidade. Então, depois que viu a realidade, isso é importante ou não para mim? Isso tem um peso grande ou não na minha vida? Olhe para si, como você se sente dentro daquele relacionamento, se você realmente tem mais momentos bons do que ruins, se você se sente feliz, se você se sente tranquila, se você tem a sua individualidade preservada. Coloque limites claros, tá? Isso é importante. Colocar limites claros é sempre importante, desde o início da relação até no meio dela, inclusive. E redirecione sua energia. Faça coisas por você. Olhe para si. Eleve sua autoestima. Quando a gente se torna uma pessoa mais interessante, a gente se desconecta do que não nos faz bem, tá? Eu espero que você tenha gostado. E se você está passando por isso ou passou por isso, comenta aqui embaixo, que eu vou dar aqui as minhas dicas pessoais. Até mais. Para você que continua aí, vamos lá conhecer o meu método. Vou colocar aqui pertinho para vocês verem como tá legal pra caramba, tá? Vamos lá. Aqui é o método desapegar e cicatrizar. Temos aqui uma introdução. Nessa introdução tem aqui 2 aulas, os primeiros passos e 15 minutos de eu contando a minha história, tá? Da minha vida, do meu profissional e do meu término, porque foi exatamente por conta disso que eu consegui criar esse método. Eu terminei 3 meses na pandemia com meu atual marido. E ele só é meu atual marido porque a gente terminou e a gente teve a possibilidade de se reestruturar como pessoas dentro do relacionamento que não estava indo tão bem. E foi legal porque deu tudo certo. E se não fosse com ele, com certeza ia dar certo com outra pessoa, com uma nova história, porque eu estava segura, eu estava renovada, tá? Eu acho que eu bati aqui no microfone. Então, vamos lá.
Módulo 1, impacto do término, entendendo a dor. Aqui são 4 aulas, tá? Tem aqui os estágios emocionais do término, o que acontece no cérebro, né? Porque que a gente, né, não consegue achar que vai superar, que a gente sofre tanto. E aí eu explico como funciona no nosso cérebro tudo isso. Aí tem aqui mitos e verdades em relação ao término, exercício prático, tá? Que todo módulo tem um exercício prático muito bom para fazer. Esse aqui, cortando os laços, né? Desapego na prática. Legal que são 4 aulas também, então tem aqui como evitar os 3 erros que te fazem reviver a dor, redes sociais, bloquear ou não, como lidar com as recaídas, né? Exercício prático também. Então, assim, todos eles vão ter exercício prático. Reconstruindo sua autoestima e poder pessoal. Aí tem redescobrindo a sua identidade, que é muito interessante. Isso aqui é uma aula para quem quer realmente se estruturar emocionalmente e psicologicamente, tá? Você se reconheceu aqui nesse vídeo, quando eu falei dessa situação da vítima, ó, adquira o método, tá? Ó, são 12 vezes de R$ 80. Gente, isso não é nenhuma pizza que você vai sair para comer com uma amiga, tá? Então, assim, isso por mês, quer dizer, você, ao invés de você gastar com a sua blusinha, a blusinha da Shein, gasta no que realmente, invista no que realmente é importante para você. Porque aí você vai ter estrutura para você comprar várias blusinhas da Shein, porque é o que eu ensino você a realmente olhar para si, tá? Olha, aí tem uma aqui, mas são 4 aulas, também tem a aula prática no final. Aí vamos para liberdade emocional, que é a parte de você realmente desapegar, né? Parar de alimentar o sofrimento. E aí são 3 aulas, e a última aula é uma meditação guiada de reprogramação mental. Então é muito legal, você vai entender o perdão, vai fazer uma atividade, um exercício super bacana. E aqui o último, vida nova, né? Como aproveitar a solteirice para crescer e se fortalecer. Ah, isso aqui eu dei aula, ó. São 3 aulas também, e a última também tem prática, tá? Então, assim, são aulas bem tranquilas de você assistir. Você pega um caderninho, anota tudo e vai colocando em prática. E tem o bônus especial, né? Eu dei 2 aulas aqui, técnica de respiração e meditação e aprendendo a se organizar, parar de procrastinar. Eu ensino como fazer uma agenda, como você não procrastinar na tua vida. Então, tá perfeito isso aqui. E a aula bônus especial que eu convidei uma amiga minha, que ela é numeróloga, e ela faz o cálculo, né? Ajuda a pessoa a calcular o que a pessoa veio fazer no mundo. Gente, é muito legal porque assim bate mesmo, sabe? É uma coisa bem interessante de você aprender. Ela vai dar uma baita de uma aula, vai te ensinar a você ver o que você veio fazer no mundo e ainda tá dando um desconto para quem adquiriu o meu método e quiser fazer um mapa completo com ela. Então, assim, vale muito a pena, tá? Aqui estão todos os módulos. Você consegue ver tudo isso em algumas horas, mas eu até aconselho ver um pouquinho a cada dia para colocar em prática tudo e depois no dia seguinte, já com a prática feita, vai lá e consegue absorver o restante. Bom, gente, tirar aqui o óculos porque tá dando para ver a luz. Espero que vocês aproveitem. Vou colocar o link aqui embaixo. Aproveitem muito, dá para parcelar em 12 vezes, dá para fazer em 2 cartões, dá para fazer em boleto. Quer dizer, olha, não tem desculpa. Não tem desculpa. Aproveitem muito. E aí, eu estou pensando o seguinte: para quem conseguir chegar na metade do método, eu vou dar um bônus aí de 30 minutos comigo, tá? A gente vai bater um papo quando chegar na metade do método, mas aí é só para quem realmente assistiu até a metade e eu consigo ver isso, ok? Olha, de resto é tudo sigiloso, só eu fico sabendo. Quem assistiu, deixou de assistir. E fiquem muito tranquilos, porque, olha, eu tô tão feliz de ter realizado isso, porque eu sei que dá certo.
Espero vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.